Glória a Deus. Aquele que tiver um assento, assenta-se. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes nesta manhã por estarmos na presença de Deus. Amém. Que Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, seu amor é de eternidade a eternidade, e Ele nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor, por isso, sobre as nossas vidas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 34. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, enquanto nós falamos algo que o Espírito Santo de Deus tem colocado dentro dos nossos corações. Amém? É difícil de nós encararmos a realidade dos fatos e das coisas, porque o mundo vive desta forma. Para que eu possa entrar nessa palavra, eu preciso dizer isso. O mundo vive dessa maneira. Ele fica com você enquanto você tem algo que lhe interessa, ou que algo que ele não fique sabendo sobre você, para que ele possa estar junto de você. Hoje, agora na hora do louvor, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou algumas coisas dentro do meu coração, por que as pessoas não estão juntas? Elas não estão juntas por causa do compromisso. Primeiro, eu não quero ter compromisso. Por que as pessoas não querem Jesus? Porque Jesus, ele traz consigo uma doutrina. Ele traz consigo um sacrifício. Eu ainda notei aqui, Abraão, ele é para nós o exemplo de quem sacrifica. Ele sacrificou o seu filho, ele foi levar o seu filho para o sacrifício. E Jesus, para nós, ele é o exemplo de quem se sacrifica. Então as pessoas, elas não querem se sacrificar em prol de algo que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, se alguém fala assim, como a irmã Vilma estava falando, a Juliana, alguém pode dizer assim, mas isso daí é só levar no médico, não vou me intrometer, porque isso daí é uma coisa assim. Então a pessoa não quer se sacrificar por isso. Se eu tenho um problema, a pessoa não quer se envolver no meu problema. Por quê? Porque eu não quero me sacrificar, mas a obra de Deus envolve sacrifício, de uma forma ou de outra. E as pessoas, elas querem se envolver naquilo que elas estão juntos no mesmo pensamento. Então você vê um grupo de milhares de pessoas reunidas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, mas quando aquele propósito deixa de ser interessante, você começa a se afastar daquele propósito. Você começa a deixar aquele propósito. Por quê? Porque custa, porque sacrifica, porque é difícil, porque eu não quero estar. Então, hoje não, hoje é de manhã, hoje é frio. Nós sempre vamos criar uma desculpa, nós vamos sempre falar algo para não ter que ter esse compromisso. Mas nós somos daqueles que, quando lê a Bíblia, você entende que para que o Evangelho chegasse até nós, envolveu muita coisa. Envolveu a morte de Jesus na cruz do Calvário. E essa morte, para gerar vida em nós, ela foi dolorosa, foi difícil. Quando Jesus clama ao Pai, se possível for, Senhor, o Senhor passa de mim esse cálice, senão se cumpra a tua palavra. Então envolveu esse sacrifício. Depois desse sacrifício, veio o sacrifício de 12 homens, que tiveram que entender o seu chamado e começar a transmitir que aquele Cristo crucificado representava a salvação da humanidade, e fazer com que todos acreditassem
E ali nós começamos a observar que a fé ela foi gerada a partir de um momento em que alguém se sacrifica, que é a fé de Abraão. E depois nós não conseguimos entender por que as pessoas não querem gerar uma fé em Cristo que se sacrificou pela humanidade. Então, quando nós começamos a transmitir esta novidade, porque o que os apóstolos estavam fazendo era transmitindo uma novidade no meio daquilo que já existia. Eu ainda fiz um comentário com a Ané esses dias. Eu falei assim: nós tivemos um velório, acho que foi na sexta-feira, né? Na quinta-feira, e dentro do velório o pessoal era da congregação, e eu observei essa maneira, o rito do culto fúnebre, a maneira como eles fizeram é muito parecida com o catolicismo, a regra é bem parecida. E eu comecei a pensar, depois logo me veio à mente o espírita, porque lá na frente de onde era o velório tinha um centro espírita. E eu comecei a caminhar, eu achei interessante a construção, mas quando eu comecei a caminhar, eu fui ver que era núcleo espírita. Aí eu olhei assim e falei: aqui dentro alguém adorando a Deus e ali alguém adorando o diabo. Então existe uma grande confusão no mundo a respeito de quem é a salvação. De quem vem a salvação. E nós sabemos, porque a Bíblia, este livro, ele ficou escondido. Tem lá os achados, os escritos que foram escondidos. Por que foram escondidos? Esses que foram escondidos e foram achados, é porque esses tinham medo de que fosse destruído. Mas muitas evidências do que aconteceu, ela foi escondida. E ela está muito bem guardada lá em Roma. Ou seja, todas as evidências, tudo aquilo que provasse que o Evangelho é verdadeiro, eles esconderam. Por que eles esconderam? Esconderam por causa da verdade. Ele não quer que o mundo conheça a verdade. Ele quer que o mundo viva essa ilusão que está vivendo. Então, a partir do século III, então eles começaram a criar o apostolado, o papado, né? Então eles começaram a fazer todas essas coisas aí para desviar da verdade. Mas só que nos tempos dos apóstolos, eles já sofriam esse tipo de perseguição. Então as pessoas não estavam interessadas em participar com eles da sua aflição. As pessoas estavam interessadas em benefício. E muitas pessoas não querem Jesus para participar da sua aflição. Elas querem Jesus por causa do benefício dele. O que ele pode gerar em benefício para mim. Quantas pessoas se ligam a políticos? Por que a pessoa se liga a um político? Porque o político, a tendência dele é gerar o que para a pessoa? Benefício. E se ele não der nada? Não vai estar junto. Assim também é com a gente. As pessoas não querem estar junto por causa de compromisso. Eu não quero ter compromisso com isso. Então nós precisamos, como nós estamos em 3 aqui, nós precisamos ter isso na nossa mente. Que as pessoas precisam chegar aqui e dizer para nós: eu quero estar com vocês. Porque quando a pessoa vem e vai, ela não quer compromisso com a gente. Então fica difícil você fazer qualquer coisa, porque você não quer estar debaixo dessa cobertura. Então você quer estar em todos os lugares. Você não quer estar junto conosco. O que significa estar junto conosco? A pastora viu as marquinhas que estavam ali, ó. O Marco que fez as marquinhas? A irmã Vilma? Eu falei: quem quer estar com a gente é isso. Você se importa. Você se importa com aquilo que... Você que raspou aqui também? Você se importa com esses detalhes. É alguém que quer estar junto. Eu estou demonstrando alguma coisa. Eu estou querendo mostrar que eu estou junto, pastor. Eu estou junto com você. Agora tem aquele que vem, mas ele não está interessado em estar junto. Por que ele não quer ficar junto? Porque às vezes ele ouviu alguma coisa que ele não gostou. Então ele foi contaminado por alguém que também não quer estar junto. Então essas pessoas, elas se afastam e afastam os outros.
E aí a gente sofre sem saber por quê. Sem saber por quê. Como a gente ouve as coisas demais, a gente fala assim, poxa vida, isso daqui é assim, 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 assim. É que tem coisa que a gente não pode falar que vai ficar gravada aí. Então a gente precisa se policiar. Então as pessoas, elas falam as coisas que levam as outras a pagar um preço desnecessário. Mas só que com isso, ela não está contribuindo com o Evangelho, mas está contribuindo contra o Evangelho. Está contribuindo contra a obra de Deus. Enquanto o mundo se une para um propósito que não tem nada a ver com salvação. O povo se une. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar no meio de milhares de pessoas. Todos ali sabem quem é Jesus. Porque um comentário que você faz, a pessoa já diz assim, Jesus está vindo. Um comentáriozinho que você faz. Então as pessoas têm conhecimento, porque você não conhece as pessoas. Mas o que acontece? Elas conhecem Jesus. O importante não é eu ser conhecido, é a pessoa levar ela ao conhecimento de Cristo. E por que isso atrapalha tanto as pessoas? Por que as pessoas têm tanta raiva disso? Por quê? Porque o diabo, ele está trabalhando na mente das pessoas. Qual é o problema em você querer que uma pessoa vá para o céu? Onde está o problema nisso? Mas existem pessoas que vê problema. Tem pessoas que dizem assim, não, eu só vou ser crente quando eu ficar... Só quando eu envelhecer. Outros dizem, eu nunca vou ser. Mas aí Deus, ele observa essas palavras, fala, mas por que você não quer? Por que as pessoas trabalham tanto contra? Porque tem bênção aí, não é possível. Por que tem gente que fala tão mal, sendo que Deus, ele é tão bom? Eu não consigo entender. Ele dá o ar para todo mundo respirar, o bom e o ruim. Ele dá a chuva quando cai, ela cai para todo mundo. Agora a morte quando chega, o povo culpa quem? E a bênção quando chega, eles dizem o quê? Então veja quem é ruim. Se o povo fosse responsável por abrir a torneira da chuva, aonde você acha que ia chover? Só no quintal dele, só na horta dele, só na plantação dele, porque o homem é egoísta. Deus, ele tanto não é egoísta, que ele fez tudo por todos, mas ele criou um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então nós só vamos alcançar a promessa, nós só vamos alcançar a bênção, nós só vamos alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo. Então as pessoas podem criar toda essa confusão, o espiritismo, a umbanda, candomblé, eles podem agir, são mais de 10.000 religiões no mundo. Então imagine a confusão de quem acha que está certo. E o que é pior, está tudo errado. Estão todos errados, porque se não apontar para Cristo, está errado. O evangelho que não aponta Jesus para Cristo, não é evangelho verdadeiro. Então o evangelho precisa apontar para Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos anunciar Jesus, porque é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, e bendito seja o nome dEle. Só Ele. Então não adianta a gente já achar que, porque eu impus as mãos sobre os enfermos, ele foi curado, eu sou o cara. Eu sou o cara mais insignificante da terra, porque eu só sou instrumento de Deus. Mas aí vem o ímpio e fala, eu também sei fazer isso. E aí nós vamos lá, alguém vai dizer assim, aquele lá é maior do que você. Então as pessoas, elas querem, eu vou dizer isso hoje, as pessoas querem confusão, né? O povo quer confusão, porque onde está a confusão tem bastante gente.
Ah, tem um corpo estendido ali, todo mundo se reúne para ver o corpo estendido. Antigamente a gente tinha até medo de passar pelo lugar. Hoje as pessoas estão tão com a sua mente contaminada pelo Datena e por aquele programa da Record ali, que é tanta destruição, que eles veem um corpo estendido e já querem ver como é que é. Como que é o rosto estilhaçado com a calibre 12. Olha que prazer que o povo está tendo. Então, quando se fala de evangelho, o evangelho precisa necessariamente apontar para Jesus. Sem isso, não é evangelho. É porque o evangelho significa boas novas. Então, qualquer boa nova que o povo surge aí, todo mundo acha que é evangelho. Ah, criamos uma moda aí. Por que meu pai, ele com toda a mudança que teve na época dele, ele não mudou? Algum sentido tem. Por que ele não entrou no embalo? E por que nós temos que entrar no embalo dos outros? Por que um pastor faz planta bananeira e a moeda cai e eu tenho que plantar bananeira e a moeda cair se eu não tenho moeda no bolso? Ele foi lá e colocou moeda para cair. Todo mundo vai dizer que é mágica. Na década de 90, quando eu me converti, eu fui junto com a Nélia numa batista lá de Osasco, onde o pastor ele profetizava dente de ouro. Não era isso? Até hoje o dente não apareceu. Hoje, se tiver dente de ouro, a gente arrancava, tirava ele, para quê? Vamos vender, né? Então as pessoas estão prometendo muita coisa ou não estão prometendo nada. O interessante é ouvir isso. A pessoa diz assim, se acontecer foi eu que orei, mas se não acontecer você que não teve fé. Tem sentido isso? Quando eu oro, eu uno a minha fé à sua, para que o nome do Senhor seja poderosamente glorificado. Então nós entramos em concordância, mas as pessoas elas não querem o compromisso. Então se elas não querem compromisso, nós vamos ter isso na nossa mente. Se você quiser compromisso comigo, eu vou ter compromisso com você. Se você não quiser compromisso comigo, eu não tenho compromisso com você. É simples. Mas as pessoas elas só querem ficar andando. Se elas estão procurando, é porque elas não conseguiram encontrar em nenhum lugar. Então elas precisam encontrar o que elas estão procurando. Alguém precisa anunciar isso, e que sejamos nós. Amém? Aqui a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 5, havia o que? Contenda, confusão. Por quê? Porque as pessoas achavam que o Evangelho era um problema. Jesus foi morto. Depois dele ser crucificado, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. E isso chegou aos ouvidos dos sacerdotes, dos fariseus, de todo mundo. E ele foi lá a Pilatos dizer para ele, aquele embusteiro, aquele mentiroso, ele disse que iria ressurgir. Então, eles criaram uma narrativa em cima de uma grande verdade, mas eles queriam falar assim, não vamos deixar que o povo entenda que ele ressuscitou realmente. Vamos fazer com que todos entendam que os discípulos roubaram o seu corpo. É mais fácil você sair com um corpo de um defunto caminhando e levando para todo canto. Você imagina o trabalho que eles teriam de roubar um corpo e ter que ficar andando com esse corpo por cima e para baixo. Aonde eles fossem, eles teriam que levar aquele corpo. Mas a Bíblia nos relata que quando Maria chegou, foi Maria Madalena chega ali no sepulcro, ela foi a primeira a avistar. Só que ela pensava que era o jardineiro, mas era Jesus ressurreto. Então aconteceu que os fariseus, os saduceus, os da época temiam que fosse verdade as suas palavras, e ele ressuscitou. Ele ressuscitou, só que ele não precisou mais ficar sendo carregado como morto, porque ele vivo andava junto com os seus discípulos. Durante 40 dias ele andou junto com os seus discípulos, ressurreto, sobre a face da terra.
também fazendo milagres, também apontando para os seus discípulos: olha, faça assim, faça assim. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder de Deus. E eles obedeciam a Jesus. Então depois esse Jesus, ele sobe aos céus, ele é recebido aos céus e é transformado numa narrativa, é transformado numa palavra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e voltou a ser Verbo. E hoje essa palavra é ministrada aos nossos corações. Por que ela é ministrada? Para a salvação da nossa alma, para a eternidade, e libertação de tudo aquilo que nos prende e nos deixa cativo aqui nesse mundo. Então aqui eles dizem assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei. Mas eu queria ler um pouquinho antes. Os discípulos, sendo perseguidos, os apóstolos milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio do conselho de Gamaliel. Vamos ler aqui a partir do verso 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, não vos aconselhamos, nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, não falasse no nome de Jesus? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, queria lançar sobre eles a culpa do sacrifício e da morte de Cristo na cruz do Calvário. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, não o que os homens estão dizendo que eu faça. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. A dar o direito para que a pessoa pudesse se arrepender e ser perdoada dos seus pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também quem que é testemunha? O Espírito Santo, que é o Consolador que vive conosco, que habita em nossos corações. Então o Espírito Santo de Deus, ele é testemunha de tudo aquilo que vivemos e passamos. Amém? Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Matar, qual é o propósito de matar? Matar para que eles não falassem mais de Jesus. Hoje em dia, ninguém mais vai para a prisão por causa do Evangelho. Hoje você vai para a prisão se você for homofóbico, se você falar contra a regra do mundo. Aí você vai. Não por causa do Evangelho, mas eles seriam mortos ou presos por causa do Evangelho, por causa de Jesus, porque eles entendiam que isso era um problema para eles. Porém, verso 34: mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel. Fariseu, repete comigo essa palavra, fariseu. Eu ouvi de um professor de seminário, ele dizia assim que os fariseus foi o que de melhor aconteceu nos tempos de Jesus, porque eles eram pessoas
que buscavam o entendimento das Escrituras. Nicodemos era o quê? Não era dos fariseus? Estudioso, conhecedor, pessoas que entendiam a palavra, buscavam entendimento em Deus. Não eram pessoas que eram levadas por qualquer coisa. Eram pessoas justas, eram pessoas centradas naquilo que eles tinham que fazer. Esses eram os fariseus. E esse professor de seminário, ele disse isso, que foi o que de melhor aconteceu naquela época. Não eram os sacerdotes, não eram os saduceus, mas eram os fariseus. Ou seja, eles seriam mais ou menos uma Assembleia de Deus. Ou seja, está todo mundo vivendo a sua vida. As igrejas estão modernizando, o fundo agora é preto. Antigamente não se admitia uma cor preta dentro da igreja, hoje já está tudo preto. Mas a Assembleia de Deus não muda. Porque eles têm uma doutrina, Deus é amor, tem uma doutrina. Mas a partir do momento, morreu Davi Miranda, agora vai entrar outro no lugar, já começou a aparecer algumas coisas. O filho dele mais novo já está querendo fazer algumas mudanças. Então, ou seja, eles querem tirar aquela essência. Então o fariseu é aquilo que de melhor aconteceu naquela época. Então o que nós temos da Assembleia de Deus é o que nós temos de melhor hoje. Não que nós não somos bons, mas é a doutrina. Eles ainda têm a sua doutrina, eles ainda obedecem a sua doutrina, mas logo logo os cabeça branca vão indo tudo embora e vai ficando os novos. E esse renovo e esses novos é que muitas vezes não vão conseguir entender, vão achar que está muito pesado o fardo. Então nós vamos começar a retirar os fardos. Quanto será que pesa a armadura espiritual que Deus deu para nós? Então muita gente vai começar a se desfazer da armadura. Ah, o capacete pesa 7 quilos. Por que o capacete na guerra pesa 7 quilos? A irmã sabe por quê? Porque vai levar um tiro na cabeça. E para que a bala não passe, é necessário que o capacete seja firme. Eles andam com um monte de coisa assim na frente, porque eles precisam de munição. A sua arma precisa estar municiada. Eles precisam estar prontos. Aí Deus fala assim para nós: põe a couraça da justiça, põe a couraça na frente. E aí você coloca essa couraça. Para que você coloca essa couraça? Porque o dardo inflamado do maligno, ele vai vir de frente para atingir o quê? O seu coração. Então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então se prepara com essa. Então essas coisas vão ficando pesadas demais. Olha, não é mais fácil eu falar para o pastor orar do que eu ter que carregar tudo isso? Eu vou ter que viver andando com essa armadura? Você tem que andar o tempo todo com a armadura, porque você não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem quando vem. Então os fariseus foi o que de melhor aconteceu naquela época, e nós somos o que de melhor acontece hoje. Porque se algumas pessoas não querem estar conosco, alguma coisa tem. Ou é coisa boa ou é coisa ruim. Coisa ruim a gente tem que ter conhecimento. Porque nós dois temos 29 anos de casado. Alguma coisa boa tem nisso. A irmã viu, não tem quanto tempo de casado? 31. Alguma coisa boa tem nisso. Não é verdade? Porque quem é que concorda com o erro dos outros a vida inteira? Então se está errado alguma coisa dentro do casal, já vai dizer. Por que o casal continua unido, firme, forte, enquanto que os outros estão dizendo? É a mesma coisa da pessoa falar traiu, mas eles continuam juntos. É verdade a palavra traiu, ou vocês estão inventando isso aí? Então as pessoas preferem olhar para aquilo que é mínimo, né? Então vamos arrumar a contenda aqui mesmo e vamos deixar ele se virando aí. Assim nós estamos vivendo. Então vamos lá. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, sabedoria, e disse-lhes: varões israelitas,
acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram despertos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, ou seja, dê liberdade para esses homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, ou seja, ela vai acabar. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, primeiro bateram. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixavam ir. Mas quando se dá liberdade, como que se você fala assim, você pode ir, você pode fazer o que você quiser, mas aí eu vou bater em você e vou dizer, não fala mais isso. Onde é que está a liberdade? Não tem liberdade. Ou seja, Gamaliel está dando conselho sábio. Sabe o que é você se pegar lutando contra o próprio Deus? Uma irmã, uma vez, ela disse que se Deus não fizesse algo por ela, ela ia colocar Deus na parede. Aí uma outra irmã, ouvindo isso, disse para ela assim, tá bom, hoje você põe Deus na parede, amanhã Deus põe você, quem tira você desse cantinho? As pessoas querem lutar contra Deus, vai lutar contra Deus? Então lute. Lute, quero ver você prevalecer. Eu não venci. Eu sou prova viva de que não se vence. A Né também é prova viva de que não se vence. Eu acho que a irmã Vilma também é prova viva de que nós não conseguimos vencer. Porque lutar contra Deus é certa a derrota. Nós vamos pelejar com alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Nem o diabo tem tanto poder quanto Deus. Nem o diabo. Nós é que damos muito crédito para aquilo que ele faz. Ele veio para roubar, matar e destruir. O que a gente vê na televisão? Roubo, morte, destruição. É o que se vê. E a gente dá crédito para aquilo. Mas ele veio só para isso. E Jesus disse o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ninguém dá crédito. Ou seja, o que tem de melhor na terra é para nós. O que existe de bom é para nós. O que existe de ruim não é para o ser humano. Você pode observar que Deus, lá no livro de Apocalipse, ele fala assim, existe um lago de enxofre ardendo, esperando quem? Satanás e seus anjos. É para nós? Não. Não é para nós. É para Satanás e os seus anjos, e os seus demônios. Agora, as pessoas querem Jesus? Às vezes elas querem a liberdade. Então vamos fazer uma oração assim. Senhor, mostra o diabo para todo mundo. Eu quero só ver se a igreja não enche. Senhor, começa a mostrar o diabo para essas pessoas. Aonde elas forem, quando elas forem num show assim, mostra o diabo para elas. Mostra o diabo para elas, Jesus. Mostra como ele é mesmo. Quero ver se essas pessoas vão continuar. A hora que a pessoa for pegar a droga, Senhor, mostra o diabo para ela. Mostra. Faz impactar ela, Senhor. Faz arrepiar tudo. Faz ela se conscientizar. A hora que ela for pegar a bebida para beber, mostra o diabo para ela. O que está por trás daquilo ali. E quando as pessoas falar do Lula, Jesus, mostra o diabo para elas. Para ver quem é que está com ele. Se não é o diabo.
Então que as pessoas observem aquilo que Deus tem de melhor para nós, o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Amém? E se as pessoas não estão conosco, é porque elas não querem compromisso com a gente. E nós precisamos ter compromisso com Cristo para levar isso adiante. Nós já estamos no mês de maio e continuamos como estávamos em novembro. Algumas coisas acontecem diferente, mas não é aquilo que a gente quer. E a gente observa assim, Senhor, e eu confesso que a gente não tem mais aquela garra, aquela força. Mas eu creio que o Deus é o mesmo. E que Ele vai renovar as nossas forças, assim como Ele renova as forças da águia. A águia, quando ela está envelhecendo, e o seu bico já não segura mais, já não consegue mais se alimentar direito, as suas garras já não são mais as mesmas, estão frágeis, ela sobe ao lugar bem alto no penhasco, fica lá dentro, e ali ela começa a se mutilar. Essa aqui é a palavra. Ela começa a arrancar as suas penas, ela começa a bater o bico na rocha, bater o bico na rocha, bater o bico na rocha, e depois começar a fazer cair as garras, porque depois de um tempo, o bico cresce de novo, as penas novas aparecem e as garras voltam. Louvado seja Deus. Assim nós precisamos desse renovo, subir aos céus como águia, e estar lá e sermos renovados pela presença do Deus Todo-Poderoso e sermos fortalecidos pelo Deus Todo-Poderoso para que Ele continue a manifestar a sua glória sobre nós. Amém? E esse horário de culto é o melhor horário que tem, porque aqui nós vemos realmente quem vem para adorar a Deus. Amém? Subir ao monte para adorar a Deus. Esse é o momento de nós adorarmos a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida nesta manhã. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua vida, que o Senhor traga saúde e paz dentro do seu lar, e o nome do Senhor sobre a sua vida seja poderosamente glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, Pai, nesta rica manhã, ó Deus, eu te louvo, bendigo o teu nome, te agradeço, Pai. Senhor amado, não importando, ó Deus, com o que dizem, com o que pensam, com o que falam, mas nos importando, Senhor amado, com o que está escrito, com o que a sua palavra diz, com o que o teu Santo Espírito ministra aos nossos corações, Pai. Senhor amado, despedaça todo jugo, desfaz, Senhor amado, toda essa mística, Senhor, que o mundo tem lançado, essa teia, essa grande rede, Senhor amado, que foi estabelecida sobre a humanidade, conectando, Senhor amado, as almas a essa conectividade. Pai amado, eu quero clamar a Ti, Pai. Desliga, Senhor amado, essa conectividade humana, essa conectividade de internet. Desliga, Senhor amado, para que o povo tenha uma ligação direta contigo, Pai. E o Teu nome, Senhor amado, sobre cada vida ser glorificado. Abençoa, Senhor amado, a vida da irmã Vilma, a vida da Juliana, Senhor. Cobre ela com Teu sangue. Reveste ela, Senhor amado, com Teu poder, Pai. E toda sorte de enfermidades, Senhor amado, toda seta, todo dardo inflamado do diabo contra a vida dela, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e abençoamos, ó Pai, com toda a bênção de sorte nas regiões especiais. Abençoa, Senhor amado, também, Pai, a vida da pastora Néia, Senhor amado. Cobre ela com Teu sangue, reveste ela com Teu poder. Manifesta, Senhor amado, sobre ela, Senhor amado, a Tua glória. Continua dando a ela a sabedoria do alto céu, Senhor amado, para ministrar, para falar, para orar, para alcançar vidas, para alcançar corações e o Teu nome ser engrandecido. Pai querido, abençoa a vida do Marco também, Pai. Abençoa, Senhor amado, a família da Vilma, a minha família, os meus filhos, o meu lar, Pai, o lar da Gislene, o lar, Senhor amado, da Thaís, o lar, Senhor amado, dos nossos vizinhos, Pai amado. Alcança cada vida de uma forma especial. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, e te agradeço, Senhor,
Pai amado, vai ao encontro deles, ó Pai. Essas vidas não conseguem enxergar a Ti, mostra o adversário para elas, para que elas corram para Ti, Pai. Porque as pessoas têm feito de Ti, Senhor amado, um escárnio, um escândalo, Senhor amado, mas o escândalo está do outro lado. E eu quero, Pai amado, clamar a Ti que o povo comece a ver, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir, o Teu amor, Pai. Que eles consigam sentir o Seu amor, consigam se sentir amada, porque as pessoas estão abraçando a cerveja, as pessoas estão abraçando a cachaça, as pessoas estão abraçando a droga, as pessoas estão abraçando tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Estou esquecendo que Tu és um Deus de amor, Pai. Então nesta manhã, Pai, eu quero repreender, Senhor, todo espírito da bebida, todo espírito que leva cativeiro, Senhor amado, leva cativo, Senhor amado, as drogas. Eu quero abençoar os jovens, eu quero abençoar as vidas, e o Teu nome sobre cada um seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos de um amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esquece do pastor, amém? Glória a Deus. Aleluia.